Olá! Eu fiquei de trazer para vocês hoje a continuidade do romance de Zeus e Metis e os desdobramentos da atitude que Zeus tomou. Então, quando Zeus descobre que Metis está grávida de gêmeos, ele então é advertido por Urano e Gaia que ele seria destronado, assim como seu pai e seu avô foram destronados por um filho. Imediatamente ameaçado com a notícia, Zeus resolve diminuir Metis e devorá-la, grávida das crianças. Depois de um tempo, Zeus começou a sentir fortes dores de cabeça e da cabeça de Zeus nasceu, então, Atena. E esse menino ficou na interioridade do Deus e esse menino nunca nasceu. Em outro momento eu vou tratar sobre o Deus de dentro e vou falar para vocês sobre essa menina que nasce, então, da cabeça de Zeus, da meninge dele, e assume, então, um poder bem grande no Olimpo. Um papel muito importante no Olimpo. Mas o que nos interessa hoje é o desdobramento, a visão, o olhar simbólico que eu vou trazer para isso, que seria a instalação da sociedade patriarcal. O que seria a sociedade patriarcal? A sociedade patriarcal é uma sociedade onde as qualidades do masculino se sobrepõem às qualidades do feminino. E eu não estou falando feminino e masculino como gênero, não estou falando de homens e de mulheres, eu estou falando de qualidades psíquicas que tanto homens quanto mulheres possuem. Então veja, o que seria uma qualidade do feminino? Seria a cooperativa, por exemplo. Vou dar exemplo de algumas qualidades femininas em todos nós e algumas qualidades de ação masculinas em nós. Então veja, o feminino em nós, ele pensa na cooperativa, na comunidade, na união de forças para um bem comum. O masculino em nós, ele tem uma ação em relação à disputa. Ele pensa como ele vai ser o melhor para ele vencer uma batalha sozinho a partir da disputa. O feminino em nós, ele tem essa capacidade da intuição, de perceber, sentir e pressentir coisas que estão além das evidências físicas. O masculino em nós, ele quer evidências, ele não vai pela intuição, ele vai pela evidência. Eu preciso ter coisas mensuráveis, visíveis, para que eu tome uma atitude em cima daquilo que é evidente. Então, essa contrapartida, nós estamos falando de uma capacidade que é a intuição, o feminino em nós dá a intuição, o masculino em nós dá essa capacidade de perceber as evidências. O masculino em nós, ele quer saber da reta, do objetivo, da meta, sair de um ponto para chegar rapidamente no outro ponto com um objetivo sem parar pelo meio do caminho. O feminino em nós, ele lida com os ciclos, com a circularidade, com o começo e o fim das coisas, com o recomeçar quando não deu certo e ele consegue dar conta dos fins e recomeçar. E dos erros, esse movimento circular é do feminino em nós. Uma outra capacidade, uma outra qualidade do feminino em nós é a flexibilidade, e a contrapartida disso no nosso masculino seria a rigidez. Uma capacidade de dizer, precisa endurecer nisso e não dá para ser maleável, a gente precisa ser pontual em algumas questões. Uma outra capacidade do feminino e do masculino em nós, nessa situação, uma outra qualidade é, o feminino em nós, ele cuida das coisas, ele tem um cuidado do todo. O masculino em nós quer controlar o todo para que as coisas não percam o controle, né? E ela está fundamentada, então, no poder e não na relação. O feminino em nós quer relação, o masculino em nós quer poder. Então são duas qualidades necessárias, são duas qualidades psíquicas que tanto homens e mulheres podem ter, mas numa sociedade patriarcal a gente privilegia essas qualidades masculinas para conseguir vencer na vida e ter sucesso. A gente se coloca então como se essas qualidades fossem mais importantes, as do masculino, que as do feminino. Então vai aí para nós uma reflexão, veja que nesse tempo
que nós estamos passando, nós estamos na quarentena. Eu comecei todos esses vídeos com essa intenção da gente poder refletir a partir da mitologia, trazer imagens que nos façam refletir esse tempo, e hoje está aí para a gente pensar sobre isso. Nós estamos num momento das nossas vidas que é imprescindível nós utilizarmos essas características, essas qualidades do feminino para que a nossa vida fique mais fácil nessa hora. Solidariedade, cooperativa, bem comum, intuição, capacidade de perceber o invisível e o sutil, cuidado, relação, flexibilidade e principalmente uma capacidade de viver os fins e recomeços. Bom final de semana a todos.